Hello, how are you? It's good to have you here. Esse vídeo de hoje é um vídeo que eu tô fazendo completamente desconectado com o programa que eu tô me propondo aqui no canal novo. Mas é um vídeo que eu estou fazendo para os dois primeiros níveis. O nível mais inicial, né, que eu chamo de Lamb, de cordeiro, né, e Rise, que é para aqueles que já têm alguma noção e vão aprender ainda mais um pouquinho. Então por isso que esse vídeo é em português, porque eu queria compartilhar. Cara, meu coração tá fervendo, você não tá entendendo. Eu queria compartilhar com você como é que o inglês destravou na minha mente. Porque quando você vai aprender uma língua nova, né, cara, você tem uma série de barreiras, principalmente a barreira mental, né? E um dia eu tava lendo a história de José do Egito e Deus explodiu a minha mente. Porque quando você vai lá na história dele, eu vou colocar o capítulo direitinho para você ir lá ler. José tá preso na prisão ali, né, na cadeia de Faraó, e a Bíblia diz que o Senhor era com ele e o abençoava. Eu sempre tive uma curiosidade enorme. Como é que isso, cara, o que isso significa, né? Como assim? The Lord blessed him in jail. Caramba, eu ficava pensando, Senhor, mas como, né? Fazendo o quê? Palavra cruzada ali na cadeia, né? E mais pra frente, sutilmente a Bíblia vai revelando, porque fala que ele cuidava de todos os afazeres dentro da cadeia. Ele já era um administrador antes e passou a administrar dentro da cadeia. E quando ele é trazido na presença de Faraó, aí a minha mente explodiu e foi aí que o Senhor falou. Porque se você observar o texto bíblico, você vai ver que José não precisou de um tradutor. José não precisou, ele falou com Faraó na língua de Faraó, ou seja, em egípcio. Ele era um hebreu e falou em egípcio. Duas línguas completamente diferentes. E ele não precisou de tradutor. Foi aí que a minha mente explodiu. Por quê? Porque José, na cadeia, o que Deus estava abençoando ele? O aprendizado da língua. José estava aprendendo a língua egípcia de tal forma que ele era capaz de governar o Egito. Ele foi capaz de ser... Peraí, né? Que ele foi capaz. Deixa eu refazer minha frase. Deus pôde elevar José na posição que ele tinha para José, porque ele aprendeu a língua egípcia. E diga-se de passagem, a língua egípcia era a língua mais importante da época. O que nos ensina que nos dias de hoje a língua mais importante da Terra é o inglês. Por quê? Porque se você falar essa língua, você vai falar com todas as nações. E se você destravar a sua mente, porque eu vou te explicar agora, cara, Deus vai poder te elevar nos locais que você nem sonhou. Por quê? Porque você aprendeu a falar uma língua que é mundial, que tem alcance mundial. E você vai sair de um status quo onde você só consegue se comunicar dentro de um grupo que pertence somente à sua língua. Cara, isso explodiu na minha mente. Quando eu aprendi esse princípio, eu fiz a oração que eu implemento nesse canal. Father, open up my mind so I can learn English. Ou seja, Senhor, abre a minha mente para que eu possa aprender a língua. Essa é a primeira coisa, e a coisa mais importante que você tem que fazer antes de aprender gramática, antes de aprender estruturas de frase, antes de aprender vocabulário. Não, cara, você tem que orar e pedir a Deus: Senhor, abra a minha mente para que eu tenha um entendimento dessa língua. E você vai descobrir que Deus vai fazer um milagre, como fez na minha. Foi assim que eu comecei. E foi muito engraçado porque eu estudei inglês no Brasil, eu era o melhor aluno da classe e eu já tinha aquela mentalidade, bom, chegar nos Estados Unidos eu vou arrasar, né, cara?
E aconteceu exatamente isso, mas só que eu não vou arrasar. Eu fiquei arrasado porque eu sentei na igreja para ouvir o pastor pregar, o pastor Jonathan Cahn, lá em New Jersey, e eu não entendi absolutamente nada. E foi terrível. E eu não quero que você passe por isso. Eu quero que você aprenda, e por isso que eu vou te ensinar da maneira como eu aprendi, uma maneira simples. E o grande segredo, aliás, tem alguns bons segredos que eu descobri ao estudar inglês. O primeiro deles é o seguinte: don't be ashamed. Não tenha vergonha, porque a vergonha te inibe. Então, quando você vai falar, as pessoas travam, né? I cannot learn English. Não posso aprender inglês. Por que as pessoas travam? Porque a pronúncia das palavras é diferente. Você não tem um repertório de vocabulário, que você não consegue formular as frases, não entende verbo, então sai tudo truncado. Aí eu aprendi uma coisa muito importante. Quando você está aprendendo a língua, a pessoa que já fala é obrigada a te entender e não o contrário. Sim, você quer falar corretamente, mas no início você não vai conseguir, cara. Então assim, tô nem aí se você não tá me entendendo, cidadão. Tô nem aí. Eu ia pras lojas de roupa, o shopping, eu enchi os vendedores de pergunta. Eu não ia comprar nada, cara, mas eu queria falar com alguém, entendeu? Óbvio que você não tem essa possibilidade, mas por isso que eu vou te ajudar aqui. Mas eu destravei quando eu perdi o medo, quando eu perdi esse lance de ficar com vergonha de mim mesmo, e quando eu aprendi um princípio, chama-se Context Observation, ou seja, observação de contexto. O que significa isso? Significa que toda vez que você vai estar num contexto aprendendo a língua, você tem que entender primeiro o contexto que você está. Por isso que a Bíblia é tão sensacional, porque se você já lê, se você já está familiarizado com as histórias, cara, o contexto já está na tua mente. Agora é uma questão de você desenvolver vocabulário e entender como a língua é articulada. Depois que você faz isso, cara, você decola, entendeu? Por exemplo, quer ver um Content Observation? Olha isso. I'm driving my car. Eu estou dirigindo o meu carro. Óbvio, eu estou dentro do meu carro, estou dirigindo o meu carro. Então a frase mais óbvia é eu estou, ou seja, tempo presente, está acontecendo agora. I am driving, o verbo dirigir, my car. Caramba, não é difícil, entende? Então, todo lugar que você for, onde você estiver, olhe para o contexto que você está e você começa a formular as frases com o repertório de vocabulário que você tem. Por exemplo, se você tiver um dia num ônibus, indo para o trabalho, estou usando esse elemento, tá? E você está olhando o trânsito, por exemplo, você vai dizer, esse carro aqui que acabou de passar por mim é preto. This car is black. Forma frases contextuais dentro do seu contexto observável e observado. Por exemplo, olha aqui essa rua na minha frente. Tem duas pistas, certo? E tem árvores. O que você pode formular de frases simples, óbvias, banais, do seu dia a dia, do seu cotidiano? Por exemplo, olha só. The trees are green. O que eu falei? As árvores são verdes. Não é óbvio. Porque se eu olhar para esse contexto e falar the trees are red, não faz sentido, porque eu estou dando uma cor errada para o objeto certo. Então, quais são os objetos que você está vendo? Vamos dizer que você não sabe formular frase? Você só sabe o nome de objetos? Por exemplo, isso aqui na minha frente é um carro. This is a car. Essa é uma sentença que você pode fazer, certo? Mas se você não souber fazer sentença, você vai falar car.
você vai falar road, aquela pessoa ali, running, ela está correndo, trees, sky, clouds, blue sky. Percebe? Você começa a desenvolver um repertório baseado no seu context observation, ou seja, a sua observação de contexto. Cara, a hora que você faz isso, a tua mente explode, porque você não consegue mais pensar. Sabe outra coisa que eu fazia? Eu peguei não, isso eu vou deixar pra aula. Essa é uma dica que eu vou dar na aula que você vai pirar. Mas eu queria deixar esse vídeo pra você, porque eu tô muito encorajado com esse canal novo. Eu fiquei extremamente surpreso. Em um dia, 200 pessoas se conectaram aqui no canal. E eu quis fazer esse vídeo pra você, porque eu tô muito entusiasmado. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra grandiosa na sua vida. Porque existe algo importante. Quando a gente faz algo com propósito nas mãos de Deus, ele prospera. Então, o propósito desse canal é trazer você para um entendimento de uma língua, porque esse canal é o meu canal em inglês, onde eu vou ensinar a Bíblia em inglês como você já conhece, entendeu? Então, muito em breve, eu vou começar a postar os vídeos de cada um dos níveis: Lamb, Rise e Deep. E eu vou explicar cada um deles, tá bom? Deus te abençoe, espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração.